Continuando o nosso ano bíblico, hoje, Ezequiel, capítulo 21 a 23. A espada do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Dize à terra de Israel: assim diz o Senhor: eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. Porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todo vivente, desde o sul até ao norte. Saberão todos os homens que eu, o Senhor, tirei da bainha minha espada, e jamais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira, à vista deles suspira de coração quebrantado e com amargura. Quando te perguntarem, por que suspiras tu? Então dirás, por causa das novas. Quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo o espírito se angustia, e todos os joelhos se desfazem em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida, afiada para matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: alegremo-nos. O cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: deu-se a espada a polir para ser manejada. Ela está afiada e polida para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Dá, pois, pancadas na tua coxa, pois haverá uma prova. E que haverá se o próprio cetro que desprezou a todos não vier a subsistir? Diz o Senhor Deus. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as palmas uma na outra. Duplique a espada o seu golpe, triplique-o a espada da matança, da grande matança que os rodeia, para que desmaie o seu coração e se multiplique o seu tropeçar junto a todas as portas. Faço reluzir a espada. Ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Ó espada, vira-te com toda a força para a direita, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. Também eu baterei as minhas palmas uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, é que falei. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde venham a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão da mesma terra. Põe neles marcos indicadores. Põe-nos na entrada do caminho para a cidade. Indica o caminho para que a espada chegue a Rabá dos filhos de Amon, a Judá e a Jerusalém, a fortificada. Porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada dos 2 caminhos, para consultar os oráculos. Sacode as flechas, interroga os ídolos do lar, examina o fígado. Caiu-lhe o oráculo para a direita, sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra as portas, para levantar terraplenos, para edificar baluartes. Aos judeus lhes parecerá isto oráculo enganador, pois tem em seu favor juramentos solenes. Mas Deus se lembrará da iniquidade deles para que sejam apreendidos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que me fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, e visto que me viestes à memória, sereis apreendidos por causa disso.
E tu, ó profano e perverso, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. O que é já não será o mesmo. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Ruína, ruína. A ruínas a reduzirei, e ela já não será. Até que venha aquele a quem ela pertence de direito, a ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon e acerca dos seus insultos. Dize, pois, a espada está desembainhada, polida para matança, para consumir, para reluzir como relâmpago, para ser posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final, ao passo que te pregam visões falsas e te adivinham mentiras. Torna a tua espada a sua bainha. No lugar em que fostes formado, na terra do teu nascimento te julgarei. Derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor e te entregarei nas mãos de homens brutais, mestres de destruição. Servirás de pasta ao fogo, o teu sangue será derramado no meio da terra. Já não serás lembrado, pois eu, o Senhor, é que falei. Capítulo 22, as abominações de Jerusalém. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue, por ti mesma derramado, tu te fizeste culpada, e pelos teus ídolos por ti mesma fabricados, tu te contaminaste e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término de teus anos. Por isso, eu te fiz objeto de opróbrio das nações e de escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, ó infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti para derramarem sangue no meio de ti. Comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. No teu meio descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue. Usura e lucro tomaste, extorquindo-o. Explorastes o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste, e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, Senhor, disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações, e te dispersarei em outras terras, e porei termo à tua imundícia. Serás profanada em ti mesma, à vista das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus:
Pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata e o cobre, o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela. E sabereis que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Capítulo 23. O Olá e o Olibá, as duas meretrizes. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seus seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã. E foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá e Jerusalém é Olibá. Prostituiu-se Olá quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalos. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos se contaminou. As suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Por isso a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Assíria pelos quais se inflamara. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, porém a ela mataram a espada, e ela se tornou falada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isto, sua irmã Olibá corrompeu a sua paixão mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores e sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados a cavalo, todos jovens de cobiçar. Vi que se tinha contaminado,
O caminho de ambas era o mesmo. Aumentou as suas impuricícias, porque viu homens pintados na parede, imagem dos caldeus pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhantes aos filhos da Babilônia na Caldeia, em terra do seu nascimento. Vendo-os, inflamou-se por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram ter com ela os filhos da Babilônia para o leito dos amores e a contaminaram com as suas impuricícias. Ela, após contaminar-se com eles, enojada os deixou. Assim, tendo ela posto a descoberto as suas devassidões e sua nudez, a minha alma se alienou dela como já se dera com respeito à sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas impuricícias, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como o de jumento e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim trouxestes à memória a luxúria da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Oliba, assim diz o Senhor Deus, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, os quais enojada tu os deixaras, e os trarei contra ti de todos os lados. Os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soa, de Coa, e todos os filhos da Assíria com eles, jovens de cobiçar, governadores e sátrapas, príncipes e homens de renome, todos montados a cavalo. Virão contra ti do norte com carros e carretas e com multidão de povos. Pôr-se-ão contra ti em redor, com paveses e escudos e capacetes. E porei diante deles o juízo e julgar-te-ão segundo os seus direitos. Porei contra ti o meu zelo e eles te tratarão com furor. Cortar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Levarão teus filhos e tuas filhas, e quem ainda te restar será consumido pelo fogo. Despojar-te-ão dos teus vestidos e tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua luxúria e a tua prostituição provenientes da terra do Egito. Não levantarás os olhos para eles, e já não te lembrarás do Egito, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu te entregarei nas mãos daqueles a quem aborreces, nas mãos daqueles que enojada tu deixaste. Eles te tratarão com ódio e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida. Descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, a tua luxúria e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituíste com os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. Andaste no caminho de tua irmã, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Deus, beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. Encher-te-ás de embriaguez e de dor. O copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. Tu beberás e esgotá-lo-ás, e lhes roerás os cascos, e te rasgarás os peitos, pois eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor, como te esqueceste de mim e me viraste as costas, também carregarás com a tua luxúria as tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor, filho do homem, julgarás tu a Oolá e a Oolibá? Declara-lhes, pois, as suas abominações. Porque adulteraram e nas suas mãos a culpa de sangue. Com seus ídolos adulteraram e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Ainda isto me fizeram. No mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos,
vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem, e assim o fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe. Fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram, por amor deles, te banhaste, coloriste os olhos e te ornaste de enfeites, e te assentaste num suntuoso leito, diante do qual se achava mesa preparada, sobre que puseste o meu incenso e o meu óleo. Com ela se ouvia a voz de muita gente que folgava. Com homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram um bracelete nas mãos delas e na cabeça coroas formosas. Então disse eu da envelhecida em adultérios, continuará ela em suas prostituições? E passaram a estar com ela como quem frequenta uma prostituta. Assim passaram a frequentar a Oolá e a Oolibá, mulheres depravadas, de maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras e as sanguinárias, porque são adúlteras e nas suas mãos a culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. A seus filhos e suas filhas matarão e as suas casas queimarão. Assim farei cessar a luxúria da terra, para que se escarmentem todas as mulheres e não façam segundo a luxúria delas. O castigo da vossa luxúria recairá sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Amém. Bom dia e até amanhã em nome de Jesus.